essas pessoas estão esperando, Rogério? Esperando para ter filho, esperando o melhor momento, esperando, sabe, esperando ter um melhor emprego para poder casar, ganhar algum dinheiro e tal. Cara, não espere. E não viver uma vida em busca de não só validação, mas como de aprovação dos outros. A gente vê o palco editado das pessoas nas redes sociais e compara com o bastidor de nossas vidas. E isso é muito forte. Isso é doloroso. Não existe história que não seja rica. Porque eu não estava lá na vida de todas as pessoas que esse podcast atingiu. E se ela tocou alguém? Se ela tocou o coração de alguma pessoa, se ela transformou, eu queria ouvir essas histórias, mesmo que leve uma vida inteira para ouvir. E aí, tudo bom com você? Tudo certo? Mais uma gravação de podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Combicast. Seja muito bem-vindo ao podcast itinerante dentro de uma Kombi, gente. Exatamente isso. Estamos aqui no bairro da Consolação, no evento, um congresso incrível, falando sobre fotografia, né? Aliás, qual foi a última vez que de fato você pegou uma foto, né, um álbum de foto e olhou? Qual foi a última vez? Já fica a reflexão desse podcast, hein? Você vê que vai ser bem profundo o negócio aqui. E ó, é o seguinte, para você que tem história com Kombi, sempre tem alguém com uma história com Kombi, por favor, hein? Compartilha, segue a gente nas redes sociais. Para você que está no canal do YouTube, já dá aquele like, famoso like, né? E para você que está no Spotify, você pode compartilhar também esse conteúdo, esse podcast, no grupo do WhatsApp, para o seu amigo, para aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo, esse podcast. Mas antes, quero falar deles, do Criativo Companheiro. Tá aqui o QR Code deles, tá aqui. Isso, exatamente aí do Criativos Companheiro. Para você que quer estampar a sua logomarca, gente. A qualidade incrível. Para quem já viu a Kombi pro lado externo dela, ela é toda envelopada com várias informações e com certeza foi a Criativos Companheiro que, além de dar as ideias, de colocar algumas informações importantes, eu coloquei na Kombi. E ó, a Kombi toma chuva, fica no sol e não desbota. A qualidade do produto deles é incrível. Tá aqui, Criativos Companheiro. Fala com o Douglas e com a Fabiola, gente. É o seguinte, esse podcast já era para ter acontecido, ó, já tem um tempo. Mas, por uma questão de, enfim, de equipamento, deu problema. A gente estava na região da Paulista, na época, acho que tem uns 2 meses atrás, eu acho. A gente estava na Avenida Paulista, uma conversa assim fantástica e aconteceu algo que acontece com muita gente. Sabe o que que é? Imprevisto. Imprevisto. Acontece, não acontece imprevisto? Acontece, Acontece, acontece. acontece. E aí tivemos que, enfim, engolir um pouquinho aquela frustração que bate, né? Uma conversa tão gostosa, um conteúdo tão bacana. E aí acabamos perdendo toda a gravação, mas hoje viemos aqui num evento incrível sobre fotografia para conhecer a história dele, Fernando Boto. E aí, meu irmão? Rogério Paiva. Até que fim, meu Mas Deus do olha céu! só, a gente Gente, agora final até que chegou. fim! Olha só, né? Você vê que a gente foi forte e firme no propósito de gravar, hein? Tinha que gravar, cara. Eu tinha que gravar. Eu queria gravar naquele dia, mas você falou, Rogério, eu tô muito cansado, o dia todo falando, estava palestrando também, O dia e todo. falando, né? É, E aí ainda ter garganta, gente, para poder falar no microfone não é fácil, né? e assim, mas foi um papo extraordinário. Foi demais. E vai ser igual esse aqui, né? Não tem E dúvida. sabe uma coisa que me lembra uma frase que diz assim, que é impossível pisar 2 vezes no mesmo rio. Caramba, que legal. Porque assim, ó, você pisa num Verdade. rio. Tá. Por que que a gente, muita gente fala assim: "Ah, pisei no rio, aquela água do rio já se foi". Então Sim, não dá para pisar 2 vezes no rio, que eu vou estar pisando numa outra água. certo. Só que tem um outro aspecto que complementa essa observação, que é, quando eu pisei na água de um rio,
Eu aprendi porque é uma experiência, uma vivência. Sim, Não verdade. há como pisar novamente sem você já ter uma referência que você já pisou naquele rio anteriormente. É impossível pisar no rio 2 vezes, porque o rio já não é mais o mesmo e eu também não. Eu fui modificado pela experiência. Ô Fernando, já para se apresenta aí, né, quem é o Fernando Boto, né, porque depois eu já vou começar a te encher de perguntas Mas aqui, é que isso você já aí. começou a dar um spoiler aí, que eu já quero Vamos mandar o vamos seguinte, ó, duplicar, vamos lá. mas tem pessoas que querem pisar no mesmo rio, não tem? Claro, porque existem rios na vida que a gente pisa, a gente tem experiências de prazer. Tem rios que nos levam a mergulhos que são absolutamente encantadores. Certo. Alguns rios não dão pé, É, alguns rios são profundos, outros são rios superficiais, que inclusive é muito perigoso de você, às vezes vai mergulhar de cabeça, bate a cabeça no fundo. sim. Então, alguns rios a gente diz: "Poxa, esse tem a temperatura que eu queria, tem a transparência que eu buscava, tem aquele contato acolhedor, eu quero voltar nesse rio quantas vezes eu puder na minha vida". A questão é: quais os rios que eu quero escolher me banhar? Hum, Talvez seja essa a pergunta. caramba, ó, já senti. Aliás, quem é o Fernando Boto aí, que já começou com essa filosofia, a gente já tá viajando aqui, já quero pensar em qual rio que eu quero mergulhar, mas quem é o Fernando Boto? Para mim é bastante clara a importância que existe na minha vida para que eu tenha algum tipo de influência positiva na vida de pessoas e também de organizações. Muitas vezes são organizações, são empresas, são indústrias, serviços. Nós podemos ter uma ação transformadora na vida, tanto de pessoas quanto de empresas. Legal. Principalmente preservando aspectos que estão dentro daquela hierarquia de valores, talvez, que a gente traz, porque nem todas as empresas vão querer levar um Rogério Paiva para fazer uma palestra lá dentro. Sim, Por quê? Porque o Rogério Paiva é criativo, é inovador, é empreendedor. Ele pode dar uma palestra de empreendedorismo, por quê? Cara, porque ele simplesmente pegou e aventurou. sim, Ele transformou, né, você transformou essa Kombi em alguma coisa, isso vira é um marketing vivo da possibilidade que a gente tem de fazer escolhas diferentes em nossas vidas, você abriu mão de algumas coisas. Então sim, você tem um muitas. lugar de fala, assim, incrível para dizer sobre isso. Eu também fiz isso na minha vida, entendendo cada vez mais profundamente das pessoas, de suas questões de dificuldades, principalmente emocionais, em tomadas de decisão extremamente complexas, algumas delas. Quando é empresarial, eu trabalho essa forma de ser um advisor para decisões críticas, Uhum, quer dizer, voltar atrás da decisão que eu estou prestes a tomar. Às vezes é muito caro, sim. às vezes não dá para voltar atrás. Isso que eu ia falar, ô Fê, tem decisões que não dá pra voltar atrás, né. Já foi, né. Ah, Ou não, será que ah, vamos com pensar aqui, certeza. não, tem Aham. decisões que dá pra voltar sim. Tem, claro. É que talvez quando você voltar, talvez o resultado não é o mesmo, né. O Não rio que sei. você O o rio já rio passou, o né. rio já passou. Sim, é claro que, veja, existem escolhas. Se eu fui ao supermercado, eu comprei creme de leite, comprei frango e disse: "Pô, vou fazer um estrogonofe de frango". E eu chego em casa e tenho uma outra ideia. Eu posso colocar aquilo na geladeira e fazer outro tipo de comida. Eu posso voltar atrás nessa decisão? Posso. Há pessoas que são muito têm uma rigidez, uma inflexibilidade cognitiva a ponto de que se ela escolheu aquilo, ela não consegue abrir mão daquilo. Cria um inferno na vida das pessoas, porque não, isso foi combinado. Por que elas fazem isso? Porque para elas é um modo de viver, é uma estruturação mental que a pessoa, ela muitas vezes não consegue ser diferente. Ah, ela é ruim, ela não é. Existem pessoas que fazem isso porque é o modo que ela se constituiu como sujeito, como tantos comportamentos assim a vida toda. E é difícil ela ser diferente. Por isso a importância da mente aberta. Eu sei que eu não respondi completamente a Não, pergunta, mas mas vamos não, perfeito. Então, podemos dizer que você também é um psicólogo. Como que é eu sou a sua psicólogo. você é psicólogo? Advogado, fiz meu mestrado e meu doutorado na área de educação, diversas pós-graduações Legal. em negócios internacionais, em saúde mental também, formações em algumas áreas distintas, né, na psicologia, e uma experiência executiva no exterior, muitos anos, fiz 5 anos morando na África, em Angola, Ah, que legal. depois estive também em Portugal e viajei muito, assim, por conta dessa vida intensa executiva fora, né, atuando sempre bastante também na área da educação. Fui consultor do governo angolano, no Ministério da Comunicação Social.
Nossa, que Aliás, um legal. super abraço, Mário Vaz, da TPA, Ah, Televisão manda o Pública de recado pra Angola, ele, sim. aqui mais a Alda Silva, Fernando Cunha, cara, é tanta gente, a Tereza, Sebastião, a Anabela, é muita gente, assim, muitos angolanos, né, muito muxima, muito coração neles. É um povo bacana, assim, de como que é, assim, como foi a expe conta pra gente aqui, Conto. Cara, isso eu adoro eh, falar sobre isso, né. como que foi, primeiro, a decisão de sair do Brasil, né, e ir pra Angola, que eu acho que não foi tão simples assim, né, falar: "Ah, Uhum. hoje acordei e eu quero conhecer um país, Angola, eu vou pra Angola", não foi bem assim, né, eu acredito que são decisões que a gente toma e a gente tem que sofrer algumas consequências, boas ou positivas, mas são decisões difíceis, né, igual você É, falou mesmo, né, você ajuda pessoas a tomarem decisões difíceis. é. Como foi pra você tomar essa decisão de ir pra Angola e ficar 5 anos lá na Angola? Primeiro que tem algumas coisas na vida, Rogério, que a gente não pode pensar muito. Boa, legal. Por quê? Porque se a gente pensar demais, a racionalização vai fazer um papel fundamental que existe na nossa vida, que é nos privar de riscos e experiências potencialmente desafiadoras, de frustrações terríveis. Aí gera o medo, né? É claro, e daí eu me retraio. Tanto é que quando eu fui para Angola, eu lembro que foi uma das vezes, deixa eu ver, não, teve uma matéria que saiu em janeiro de 2007, na Folha de São Paulo, capa do jornal Folha do Caderno de Empregos, capa de meia página com minha foto, e Olha, depois embaixo escrito, brasileiros migrando para a África, coisa assim, em busca de altos salários e não sei o quê, e coisa assim, né, e eu com uma mala de viagem, assim, né, tipo, alto executivo, assim, né, e na verdade eu estava nossa. indo, assim, não era isso tudo, assim, depois Não era acabou o tendo oportunidades, mas ali no começo era a área de educação que eu fui. não tinha nada a ver com o que a matéria trouxe, assim. Tinha a ver sim, Tinha não, também. não, sim, pegou, mas é que assim, eles pegaram um assunto que realmente muitas pessoas estavam migrando para África, por quê? Pra Angola especificamente, um país recentemente saindo da guerra, então o que eu tenho de registro de coisas de guerra lá é a coisa mais linda, assim, do pós-guerra, né, o bunker do Savimbi, que eu fui com o Mário Vaz, a equipe da TPA, quando eu estava fazendo trabalho com eles lá, isso no Huambo, no Bié, né, no caso, ali, né, na agronomia. E todo esse momento, era um momento em que o país tinha mais de 95% da sua receita oriunda do petróleo, na exportação, um pouco de diamante e alguns recursos naturais. E essa era a receita do país. Produzindo, uma medida que não chegava exatamente à produção brasileira, né, de 1 milhão barris dia na época, mas chegava razoavelmente próximo disso, só que um país que tinha uma população muito menor. Então entrava muito dinheiro do petróleo, mas muito. Ah, Vamos colocar lá 600, 700 mil barris dia. Você consegue imaginar? Então, era um país que tinha acabado a guerra, então assim, as pessoas queriam ir para lá. Por quê? Porque estava se construindo tudo, tinha recurso financeiro abundante, mas um dos prédios que eu morei lá, quinto andar sem elevador. E a empresa, para pagar lá a estadia minha, teve que pagar 1 ano adiantado. Era o país mais caro do mundo para se viver, do mundo. Era uma coisa inacreditável, assim, lá a gente pagou, eu lembro que foi assim, foi US$ 50.000 que meu chefe pegou, ele era diretor de instituições, então ele chegou no banco, me deu um saquinho de pão com US$ 50.000 dentro, você vai lá e pague 1 ano de aluguel para assinar o contrato de se cara, ele entrou no banco e saiu com esse saco de pão, cara, com o Banco Sol, assim, o negócio, cara, me entregou na mão, e eu contando aquele dinheiro todo, cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro vivo assim na minha mão. pra poder fazer a É, viagem. daí, não, pra pagar o aluguel, O de aluguel morar de num onde você prédio tá. de quinto andar sem elevador. E na época, putz, no começo não tinha, cara, faltava muita estrutura, assim, né, então era Eu assim, imagino, cara. no Assim, começo nem gerador tinha direito, assim, tinha um gerador numa das casas que eu morei, lá no Miramar, que era, cara, assim, era um negócio que puta, mosquito, picada de perna, tinha dias que o gerador nosso não dava para, só funcionava para manter a geladeira, televisão poderia, mas não podia ligar, porque você não queimava o negócio então tá bem que dava, precária a cara, era situação lá. terrível. Não, e lâmpada, então a gente não ficava sem luz, só que você não tinha energia para ar-condicionado. Muitas noites, com tela mosquiteira, tudo, cara, eu ficava no quarto, assim, quando acabava a luz, às vezes eu acabava por dia, sabe. Eu dormia ali no quarto a hora que eu não aguentava mais de suar, mas de suar e ficar ensopado. Eu pegava o meu colchão, jogava na varanda, ficava ao ar livre. Cara, a hora que eu não aguentava mais tomar picada de mosquito, mas de não aguentar mais, de querer morrer daquilo lá, sabe. Voltava pro quarto e daí suava, eu fazia isso 2, 3 vezes na noite. Nossa. Assim, era assim várias noites, não foi 1 ou 2.
Então, assim, o começo foi Você, difícil. você não pensou em voltar, largar tudo? Falando, o que eu tô fazendo aqui, cara? Muitas vezes. Várias vezes, é melhor Você que ficou que quantas que eu vezes lá? tô fazendo aqui? Não, eu fiquei continuamente, né, praticamente, Então, eu mas saía bastante lá, mas assim, foi 5 anos de Angola. então 5 É. anos. E aí eu te pergunto. Eu fui pela educação, tá, eu dava aula no MBA aqui, que você me perguntou, para não ficar Sim, sem essa, sim, né, no MBA cavalo. da Brazilian Business School. Aliás, quero mandar um abraço aqui o John Schultz, foi uma pessoa que abriu muito, assim, os caminhos para mim, tenho uma gratidão bem grande, assim, com ele. O cara, poxa, é doutor pela, eu não sei, eu acho que é Stanford, ele tem, puta, Richmond, que ele tem também formações, é um americano que é muitos anos no Brasil, um gênio. O cara é um historiador da história americana, autor de livros, um cara respeitadíssimo e de uma inteligência que não é assim tão comum de se encontrar. E o Silvio Boto, um primo que foi quem abriu muitas portas na minha vida, pessoas pelas quais mudaram o traçado, o destino da minha vida, né? E daí eu dando aula no MBA aqui, de comunicação empresarial, e na época gestão de marketing, inclusive, e aí numa das viagens que eu fiz a Angola para cursos relacionados à escola de negócios, eu volto com Uhum. uma pergunta: "Fernando, você já pensou em internacionalizar a tua carreira?" E eu, na época, advogado no Brasil, advogando com escritório, com meu tio, meu padrinho, né, que também, o Roberto Bacelar Portugal, aliás, que irmão do Diogo Portugal, Hum, comediante, né. E aí nosso traço também de relacionamento. legal, É uma árvore genealógica muito bacana. curiosa aí, né. Mas vem cá, ô Fernando, o que que você aprendeu nesses 5 anos lá na Angola e que você pôde, de fato, aplicar aqui no Brasil, na questão profissional e principalmente na questão pessoal, Pessoal. né? O que que você aprendeu e o que que você viu lá que, putz, cara, isso não é legal, isso não tá bacana, isso eu não vou trazer para o meu país. Veja, cada nação, ela tem uma história de construção. E essa história, ela é dada no que a gente pode chamar de contexto. Ela tem um tempo e um espaço. Então a gente não pode, por exemplo, pegar as lentes do Brasil para a gente fazer uma avaliação, por exemplo, da França ou mesmo de Angola com esses olhares. Então é muito importante você ter uma experiência mais antropológica de você entrar e se emergir e procurar enxergar a realidade com os olhos de quem a construiu. Quando a gente vê um povo angolano que eu quer ver uma coisa bem bonita. Uma vez eu estava com uma profissional, psicóloga que eu trouxe do Brasil para fazer um trabalho lá em Angola. Ela estava comigo com o motorista e daí ela pediu para comprar algumas coisas na rua, tinha lá as zungueiras. Zungueira são O que aquelas, que é zungueira? né, elas carregam aquelas bacias, por exemplo, com produtos na cabeça e tal. Cara, não seguram, elas vão assim, ou às vezes só com uma mão para apoiar e saem vendendo na rua. Cara, peixe, de manhã cedo, você tem, né, peixe, você tem, cara, você tem amendoim, tem, Tem de tudo tem, nessa. cara, boneca, tem tal, tem tecidos também, né? Eu lembro peixe, uma que chama todos os dias 5:30 da manhã, cara, assim, o vixe, o loço, loço é arroz, né? O Aham. vixe, e vinha pedir o peixe e tal. E aí eu lembro que essa zungueira começou a vender as coisas no carro e ela vinha atrás para tentar, porque ela disse, eu quero comprar um pano. Cara, os panos lindos, assim, né. Uhum. E ela, oferecendo daí o motorista, né, o seu João Antônio, disse assim: "João Antônio do Malange, onde tem Calandula, né, que tem as cachoeiras lá, tal". Cara, ele pegou e disse: entra aí, vamos, entra". E ela entrou ali no carro e daí, lá, e de repente, né, a psicóloga começou a ver os tecidos, ela indo, daí disse: "Mas depois como é que ela vai embora?" Eu disse: "Não importa, porque, assim, eles moram longe, cara, eles vinham andando, o interesse pra E eles ela é o ia quê? seguindo, Cara, ganhar dinheiro". Não, eu estava dentro do carro do andando com a carro, gente, a gente ia deixar onde? Cara, e onde foi for ela embora. vai voltar, a pé e assim mesmo, tá. Bom, essa mulher, ela falou assim: "Ah, eu tenho", perguntou: "Nossa, mas você é tão nova", uma mulher muito bonita, assim, né, daí ela: "Quantos anos você tem?" 19. "Nossa, 19 anos e tal", e de repente ela pegou e se acomodou e puxou, cara, ela estava com um bebê amarrado nas costas. Caraca, velho. Cara, se procurar, assim, né, essas imagens angolanas, você vai ver, angolano na África, de modo geral, vocês amarram muito o bebê nas costas, e o bebezinho vai lá confortável, tranquilo, sossegado, você vê bebê mesmo, Vocês tá, não tinham não nem percebido. não, ela virou, veio uma cabecinha, assim, de um bebezinho. Daí sei, cara, nós 2, né, chocamos, assim, porque ela não tinha imaginado que ela tinha entrado com o bebê no carro, ela puxou que estava ficando desconfortável, assim, ficar de lado, né. Sim. Daí ela disse: "Minha nossa, quantos anos você tem?" Ela disse: 19. E daí ela disse:
Eh, "Poxa, meu Deus, eu fui mãe aos 19", a psicóloga falando. "E como foi difícil, é muito difícil ser mãe aos 19, não é?" E ela disse assim: "Este é meu quarto filho, e ser mãe é lindo." É, complicado, porque é, E às vezes as pessoas estão esperando, Rogério, esperando para ter filho, esperando o melhor momento, esperando, sabe, esperando ter um melhor emprego para poder casar, ganhar algum dinheiro e tal. Cara, não espere. melhor momento da carreira. E nunca vai vir o momento perfeito. Nunca vamos ter a garantia total. Pode dar errado, pode, claro que sim, mas é importante assumir riscos. Pegando nessa linha, quando as pessoas te procuram no Uhum, consultório, né, uhum. qual que é a pergunta, Fernando, que as pessoas as dúvidas, os dilemas, os medos, os receios que as pessoas mais trazem para você, né, nas suas conversas, nas suas palestras, por onde você está andando, que é recorrente, você fala assim: "Caramba, meu, como que o ser humano está sofrendo disso, né?" É recorrente, é recorrente. Tem alguma coisa especial, específica? Eu acredito que, Já que você trouxe a questão, claro, né, esse exemplo aí. ah, uma das questões que são mais sensíveis a nós todos é a gente conseguir dar sentido à própria vida e não viver uma vida em busca de não só validação, mas como de aprovação dos outros. E o ponto da frustração que decorre das comparações que nós fazemos é um tema bastante recorrente. A gente vê o palco editado das pessoas nas redes sociais e compara com o bastidor de nossas vidas. E isso é muito forte. Isso é doloroso, porque as pessoas vão mostrar aquilo que mais envaidece, às vezes, a própria imagem, ou mesmo, às vezes, é uma atitude de um compartilhamento, de um momento importante, incrível. Mas as pessoas muitas vezes olham para aquilo e olham para o que lhes falta, e esquecem de valorizar o que elas possuem. E isso é um ponto muito relacionado ao propósito. Quando a gente não está com a identidade alinhada com o propósito, nós ficamos muito vulneráveis, porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente está disposto a pagar um preço mais alto. O Viktor Frankl falava Sim, isso, Em Busca do Destino, um livro sim. que, aliás, eu recomendo. Uhum. Agora, tem gente que vai passar a vida inteira e não vai achar esse propósito, não é? O que é o propósito afinal, O Fernando? Para propósito, vamos você, o lá. que é um propósito? Porque assim, é muito complicado a gente definir o que é um propósito, porque às vezes a pessoa está em busca de um propósito que não é nem é dela, é do outro, né, lá nas redes É, sociais, aí é um risco verdade. muito grande. Mas, afinal, para o Fernando, o que que é propósito? O propósito é você orientar as suas escolhas com alinhamento interno naquilo que você realmente acredita, os seus valores. Você tem o valor de apreço à espiritualidade ou à família. Tem gente que tem valores associados a querer o bem, ajudar as pessoas. Outros transformar alguma coisa, outros criar, inventar. E eu acredito que quando a gente é mais novo, eu também faço algumas supervisões para psicólogos, e alguns inclusive infantis, atendo adolescentes e adultos. Então Ah, tem que legal. questões a seguinte, eu vejo a questão do propósito em tantas dimensões distintas. Quando você pega uma criança de 7 anos de idade, por exemplo, qual que é o propósito da vida dela, de 5, de Cara, brincar eu acho. brincar, Brincar, se tá? jogar, cair, Tá. E levantar. por que que a gente quando fica adulto, a gente às vezes fica tão chato? A gente esquece de brincar. Por quê? Por que a gente se desconecta? Por Porque quê? as emergências da vida vão impondo pra gente, inclusive com uma roupagem cultural, a gente às vezes se confunde os nossos propósitos com os propósitos do mundo, cara. Porque o mundo não necessariamente vai querer de nós aquilo que vai fazer a gente ter uma vida de real significado e sentido. O dia que você começa a viver pensando somente em você alimentar o teu próprio ego, tua própria vaidade, só pensar em você mesmo e você esquecer dos outros, esquecer da humanidade, de que a tua ação tem uma consequência mais complexa. Você quando você está fazendo jogando um papel no chão, você está contribuindo para aquele ambiente não ser mais um ambiente tão bonito quanto era antes daquele papel que se jogou voluntariamente no chão. Sim. Então, os nossos gestos importam num contexto maior. Por isso que nas empresas fala em cidadania organizacional. Então, cara, tem N pontos.
Mas nós precisamos entender que, primeiro, o propósito em nossas vidas, ele é mutante. Nós não vamos desenvolver um único propósito na vida e segui-lo. E muitas pessoas passam sem perceber isso. Por quê? Algumas têm até medo de confrontar aquele vazio existencial. É tão difícil a gente, às vezes, acordar e dizer: "Todas as escolhas que eu fiz na minha vida até hoje parece que deram errado". E daí, às vezes, a pessoa trabalha com um profissional da saúde mental que chega e diz assim: "Calma, vamos tentar entender a tua história". Não existe história que não seja rica. Existem pessoas que não souberam como organizar. Quanto mais dor e sofrimento e provações, etcétera, mais poderosa é a tua história de transformação. Não só para você, para as pessoas que são importantes na tua vida e para o mundo. Message of You, como escreveu a Judy Carter num dos livros. Todo mundo tem uma mensagem para transmitir. Você pega a pessoa que se considera menos letrada, menos estudada, você vai conversar com essa pessoa. E essa pessoa tem um universo de sabedoria, de conhecimento e uma resiliência que você diz: "Minha nossa, como que essa pessoa sobrevive a isso tudo? O que que eu tenho a aprender com ela?". E a gente, às vezes, está muito orientado em achar que as pessoas são importantes quando elas têm status, poder, patrimônio e assim por diante. A gente lê muito esses símbolos sociais, porque nós somos diariamente bombardeados por estímulos que a gente acaba tendo uma desconexão com isso, com o presencial, O 100% presente. o 100% O presente. famoso, Muito né, bem. conexão, Make it 100%. nunc. Uhum. É, Aqui e agora, aqui e agora, né. não é? Hoje a galera tá mais no futuro do que no aqui e agora, né. Quando a gente está, com o pensamento muito no futuro, a gente tem uma perspectiva de olhar para um futuro que às vezes ele não é um futuro, alegre, próspero, às vezes ele é ameaçador. Sim, E eu, para evitar que aquele futuro aconteça, começo a tomar muitas decisões que acabam imobilizando minha energia no tempo presente. O Wayne bravo. Dyer escreveu os seus pontos fracos, né, ele falava que, quando a gente tem muito esse foco no futuro, a gente tem uma possibilidade de estar construindo ansiedade. Ela não se resume só a isso, mas claro, a gente começa a analisar cenários, começa a viver lá no futuro e eu tiro energia e presença do momento que eu estou agora. E o passado, ele gera culpa, porque se eu não conseguir a culpa é como se fosse uma tentativa de mudar um fato que não muda mais, porque eu estou me sentindo mal por algo que já aconteceu, e que o meu sentimento assim, de desespero com isso, de Não vai dor, de mudar querer ter nada. fe não vai mudar o fato que já aconteceu. Sim, Então, é importante transformar o que ocorreu em lições, porque aí eu aprendi algo com isso, então eu consigo transformar. Esse é um dos papéis que a gente desenvolve na psicologia, que você é sim, um estudioso sim, do tema, né. sim. Caramba, gente, que bate-papo aqui com o Fernando Boto, um bate-papo Como uma hidratação é, gente, ó, do Conexão aliás, Combicast. empresas de água, por favor, patrocina a gente aqui, porque a gente Olha toma aí, muita água, viu, olha pra só, hidratar, né, né, muita a gente água. tem que tomar mesmo. Aliás, tem que tomar bastante água, né, dizem, né, no Dizem, mínimo dois é, 2 litros de água por dia. Você é. toma água, não? Eu tomo a minha meta diária é 3 litros de água por dia, 3 litros, né. A gente sabe que as recomendações são de a gente se hidratar bastante. Tem algo que se fala muito: "Ah, hidratação, o corpo funciona melhor, a digestão, tudo mais". Eu concordo com isso tudo, mas tem uma questão assim, o hipotálamo há regiões no cérebro que elas vão mapear se o teu corpo está com fome, por exemplo. E a mesma região cerebral que nos traz fome, muitas vezes, ela está fazendo uma interpretação de sede. Por isso que algumas pessoas que às vezes querem também cuidar mais né, de um, índice de massa corporal saudável, peso e tudo mais, beber água vai informar o cérebro corretamente, porque se a gente tiver com sede e o nosso corpo está informando fome, eu vou comer em vez de tomar água, e comida Uhum. vai ter as calorias e tal, então é um ponto. E cara, tem uma história muito boa, tá, que é Diga aí. eh, uma vez eu estava com a monja Coen, então, Ah, que legal. cara, a monja ela é muito tem umas histórias muito Gente, boa. É, ela é gente ela é não, pessoalmente, é. ela é aquela paz mesmo, aquela ou não? Eu vou te dizer assim, Ou é para um papel que cara, ela faz ali é, durante: "Não, agora eu sou monge, tô sendo filmado, deixa eu falar mais tranquilo". Como que é? Você que esteve presente com ela. eu tive muitas oportunidades de estar com ela e de conversas, algumas mais particulares, eventos, tudo, né. A monja é uma pessoa que ela mostra nas suas ações
presença. É impressionante a presença dela. Ela não despreza e descarta nenhuma emoção e sentimento humano. É impressionante. Se ela tem dor, uma vez eu fui vê-la, ela tinha acabado de fazer um tratamento de canal. É aquela coisa de dizer assim: "Ah, eu" de sei lá, tratamento dentário. Ela diz assim: "Ah, poxa, às vezes dói um pouquinho e tal". Ai, assim, a dor é para ser sentida. Se eu estou vivo, eu estou sujeito à dor e tal. Ela tem um modo de sentir e perceber as questões da vida que é bonito, é forte, mas ela tem, os as emoções humanas, então, cara, cada uma delas. Só que ela vivencia e não fica guardando. Ela, pelo menos assim, nas oportunidades que a gente teve de contato. Uma vez eu tinha lá as cartinhas do meu jogo, disse: "Pô, Monja, quer?" Tinha umas É. pessoas perto Um lá. baralho, não? É, tipo um baralho, só que é um baralho de Diferente, reflexões. depois a gente Não, vai trazer um pouquinho desse baralho é. aqui. Cara, daí assim, depois tem que voltar na história da água. Eu cheguei pra monja e disse assim: "Pô, deixa eu te proporcionar uma reflexão aqui, tal, não sei o quê, pode ser?" "Pode". E tinha outras pessoas ali e tal que queriam falar com ela, tal, não sei o quê, que a gente estava no espaço ali, mas realmente tinha mais gente querendo falar com ela também. Eu peguei e disse: "Ah", ela pegou a carta, ela pegou o baralho e tinha umas cartinhas pra de ponta cabeça, mas assim, cara, ela pegou todo o baralho, 52 cartas, e foi virando uma por uma pra ficar todas no topo. Organizado. E eu disse: "Ai, moça, não se preocupa com isso, relaxa". Não, ela pegou carta por carta e deixou todas pra cima pra daí tirar a carta dela. Cara, eu sentindo mais uma vergonha, assim, de outras pessoas, estava sentindo que estava tomando o tempo dos outros, queriam alguma coisa com ela, tal, não sei o quê, de ter dado trabalho pra ela. Aquilo foi uma das lições mais, assim, duras pra mim, porque aquilo me ressoou muito depois que eu entendi. Ela estava me mostrando a necessidade e o poder da disciplina. Porque eu disse: "Ela está presente de uma maneira, presente, ela está ouvindo, ela está reagindo, ela se posiciona, ela ouve, ela olha as pessoas, mas ela tem um bom humor que é um troço do outro planeta". Assim, é realmente bonito, porque parece que é uma pessoa que está desprendida de muitas questões, que a gente tem tanta necessidade de posse, de ter disso e daquilo e tal, e ela, cara, tem só que a disciplina, dá pra ver que é difícil fazer, né, falar sobre, assim, essas questões de outras pessoas, mas é que eu falo com admiração. Ah, É sim, é. bonito, assim, ver E uma pessoa tão centrada no seu propósito, no seu autocuidado, compartilhamento, generosidade, agora, né. você acha que dá para desenvolver isso? Você acha que uma pessoa que está desconectada com a realidade, no sentido assim, nunca tá 100% presente, tá num ambiente, mas a cabeça tá em outro lugar, tá num congresso, mas a cabeça tá pensando em outra situação que tem que fazer no dia seguinte. É possível desenvolver esse nível de consciência de estar 100% presente, de estar ali, não estar toda hora ou pensando o que aconteceu 3 semanas atrás, ou tá pensando o que vai fazer daqui no dia seguinte? Eu me proponho a brincar com uma criança, com uma filha, com quem for. Eu pego e fico brincando e olhando o meu celular. Você não está presente. Vem uma pessoa conversar comigo pessoalmente, ela trouxe aquele conjunto de células dela, o corpo dela está na minha frente. Toca o telefone, eu dou mais atenção para quem me telefona do que quem veio fisicamente à minha presença. Sabe, então existem pequenas atitudes e pequenos gestos que a gente vai cultivando, que vão nos ajudando a perceber o aqui e agora. E a gente passa a se conectar com mais, veja, há necessidade de um hábito. A gente não constrói isso aleatoriamente. E se a gente não toma consciência de que a gente está distante, como que eu vou interferir nisso? Se eu não reconheço em mim que isso é um problema, como é que não tem um termo, nomofobia? Pessoas que não conseguem ficar longe do É celular, ou isso se mesmo. não tem um sinal de Wi-Fi ou de internet, daí elas começam a desenvolver sintomas de ansiedade, que às vezes dizem: "Ah, isso aqui é transtorno de ansiedade generalizado". Cara, às vezes é porque a pessoa não consegue, se ela não está conectada, ela começa a ficar ansiosa num grau absurdo. É igual quando um cara tem, né, um vício de uma droga específica, você tira o celular, a pessoa tem o É, mesmo comportamento. perfeito. É uma síndrome de abstinência. É realmente. Então, há como desenvolver isso? Há, porque muitas vezes a gente está fugindo do presente, porque tem alguma coisa, às vezes, cara, tem uma ferida aberta lá no meu passado, um luto que eu não resolvi direito, por exemplo, um emprego, uma coisa que eu não disse, uma para alguém que eu devia ter dito, que eu estava brabo ou que queria perdão, que não consegui ter.
Cara, se a gente ficar tentando corrigir isso daí, é óbvio que grande parte da nossa vida, de modo consciente e não consciente, eu vou ficar revisitando esses processos emocionais e eles vão influenciar todas as nossas escolhas e decisões. Se eu não consigo lidar bem com as minhas perdas, como é que eu vou lidar com situações do dia a dia de escolhas? Porque toda escolha implica uma perda. Se eu É. estou escolhendo, eu tenho que ter alguma coisa, mas eu escolhi não ter outra. Não dá pra ter tudo, né? Pô, não dá. Por isso que a vida não é tão simples, né? Tem escolhas que a gente retrai. A gente prefere, às vezes, não escolher, ou que a vida escolha por mim, do que eu assumir a consequência e a responsabilidade sobre as escolhas que eu fiz. Caraca, tô até querendo ó, depois eu vou falar eu até tô É tanta querendo tirar coisa, um né, baralho Daniel? aqui. Tô até querendo tirar um baralhinho aqui, porque Boa. caramba, gente. Agora, os pais não Você dão eu culpa seus é, pais por tudo. os pais, Isso é um absurdo. eles não dão atenção para os filhos e deixa eles no celular e, na velhice, os pais querem essa atenção que, de repente, nunca vai ter, né. É, para quem quer experiências mais hardcore, o filme Click, do Adam Sandler, é um filme que mostra a dimensão da vida de alguém que passou por ela no automático. E a gente, quando vai se aproximando, uma idade mais avançada, passa a se conectar com valores que muitas vezes a gente enxerga no comportamento de muitos idosos que envelheceram bem. Eles já não dão importância alguma para a decisão dos outros, para o julgamento alheio. Eles já passam a ter um comportamento assim: "Ah, eu gosto de me vestir desse jeito, gostou, gostou, não gostou, tá bom". E sabe, tem tanta lição, e eu acho que aqui no Brasil, eu acho que a gente não valoriza as pessoas mais velhas, tá. Eu acho que é um processo de muita, há um preconceito grande, etário, né, essas discriminações, porque eu trago mais uma lição da África. Na África, os mais velhos são extremamente respeitados. Tem uma expressão que fala assim, que chama eles de cota. O cota é o mais velho. O cota, ele é admirado, ele é respeitado. Não, Obrigado. pode O cota é alguém que quando a gente vê, a gente ouve uma pessoa muito mais velha que a gente admira e tem cuidado. Eles são convidados. Olha isso, olha a diferença. Ah, tem um batizado, tem um casamento. Cara, quando chega assim, ah, a pessoa já tá velhinha. Cara, essa pessoa faz mais questão do que você imagina. Ah, mas já tá até assim com a cabeça meio devagar, com algumas coisas e tal. Cara, não tá com a cabeça devagar. Abra a tua cabeça. Eu acho que a gente, discrimina, às vezes, as pessoas mais velhas, não só em mercado de trabalho, etcétera, mas às vezes a gente não percebe que a gente está excluindo. E Angola é muito inclusivo, você vai em festa de aniversário cara, festa de batizado de Angola, que saudade de lá de novo. Cara, é a coisa mais incrível, é um povo que festeja tanto, tem tanta gente para aprender com eles, assim, sabe, nisso. Tem uma novela que os caras adoravam lá, assim, tipo, eu quando cheguei lá já tinha passado, tal, e também não sou tanto de acompanhar, mas eles falavam tanto em Portugal também, Avenida Brasil. O cara disse ah, que o sim. que nasceu de gente, tinha lá um lugar que era um mercadão, quando eu cheguei lá, cara, eles vendiam até granada, metralhadora, cara, tudo, leite em pó, tudo, mas era uma feira, a maior feira aberta, assim, de céu aberto do mundo. Eles diziam feira do rock santeiro. Depois daí foi modificado e tudo mais. Quando a gente chegou lá, cara, era assim, um troço muito maluco, você andava lá, cara, você via tudo. E eu tenho alguns filmes de algumas coisas lá, da época, assim, fotos, tudo assim. Cara, um troço assim que você desafia tudo. E aí você vê como aquele povo, ele se constituiu sabendo negociar, eles têm uma oralidade impressionante, você vai conversar com as pessoas, cara, o que eles têm de habilidade Tem de um conversar, repertório, né. cara, desde criança. É. Que aprende com os mais velhos, Os né, os mais mais velhos. antigos e tal. Tradição Tradição. antiga, exatamente, que é o que a gente vê acontecer. Cara, ô Fernando, Diga. agora, o que que faz um cara escrever um livro, né? O que que faz uma pessoa, falar assim: "Não, eu vou escrever um livro". Por que escrever um livro, né? E É, aí me fala um é, pouquinho mais do hum, teu livro, tá. que você vem aí trabalhando já tem 2 anos mais ou menos, né. O que Com que ele significa pra ou mais, né, o que o que ele livro foi lançado há poucos meses, né.
mas ele tem foram, talvez 2 anos do aperfeiçoamento final Sim, dele. sim. Isso, exato, né, o livro foi agora, Qual que é o foi nome do livro? O Algoritmo da Prosperidade. O Algoritmo da Prosperidade. Por que alguém quer escrever um livro? Me fala. Eu acho que é eu lembro, até cito em alguma das passagens o Eduardo Genetti, que é um dos imortais, que eu muito admiro e já estive com ele. ah, Ele diz assim que para escrever um livro, nós precisamos olhar para nós mesmos assim: "Que mensagem eu preciso desesperadamente contar para alguém, para o mundo?". E aí você E se propõe a colocar. e aí qual que é a mensagem sua no livro? Que você precisa desesperadamente passar para as pessoas. Isso, exato. Porque, cara, é um desespero da alma. Quando nós queremos ter uma vida que faça a gente dizer: "Que bom a vida que eu escolhi viver". Nas minhas escolhas afetivas, profissionais, pessoais, amizades, relacionamentos de modo geral, eu tô vivendo a vida que eu realmente quis viver, eu escolhi isso, eu quero isso para mim. E a mensagem é a seguinte: de que forma que eu consigo ajudar as pessoas a perceberem, com um olhar também da neurociência, como que a gente pode pegar conhecimentos de valor, reflexões poderosas e favorecer a construção de uma vida que eu quero viver. Que eu colocaria como uma prosperidade, que não é somente uma alegria, não se resume apenas a uma felicidade, mas uma construção contínua. Você tem vários aspectos da vida que a gente tem que cuidar, daí você sabe, saúde do corpo e da mente, não dá para dissociar, propósito, é autoconfiança, é mente aberta, relações nossas, é inteligência emocional, né, o apoio social, espiritualidade, então tem equilíbrio financeiro fundamental. Quando você consegue harmonizar vários desses campos, a hora que você tem um revés grande em alguma área da tua vida, você tem algum azar, acontece uma coisa muito ruim, você não perde a tua identidade. Tem pessoas que se perdem por completo, por quê? Porque se elas só cuidaram de um único campo da vida. E aí, o dia que esse campo entra em crise, a crise ela é existencial, ela é uma crise que vem com força. Leva à morte, né? E pode levar à morte, claro. Mas tem uma coisa que talvez, em muitos casos, seja até pior do que a morte, que é a solidão. Hum. Tem muita gente muita Ah, gente no processo de que solidão. levante a mão que não se sente solitário em muitos momentos, nas empresas. Quanto Mas a mais se solidão não cresce, é bom em vez em quando? Ou não, é a solitude? Qual que é a diferença aí? se a gente pudesse colocar, aliás, tem uns vídeos do Karnal que vai falar muito melhor que eu sobre isso, né. Eu conto uma passagem dele bonita, assim, no livro. Eu diria o seguinte: a solidão, vamos colocar aqui como um processo que ela é uma retração involuntária, ela causa sofrimento. E muitas vezes a gente não percebe que a gente construiu solidão em nossas vidas com nossas escolhas. Por exemplo, com essa pessoa eu não vou conversar por quê? Porque, mora em tal lugar, ou é de tal jeito, o que for, né? Às vezes eu não, só me relaciono, aquela coisa, você é o resultado apenas das 5 pessoas que você mais se relaciona e tal. Eu faço muitas ponderações nisso, que eu tenho experiência profunda nisso, executiva e relacional também. Uhum. Se você só pensar em se relacionar com as 5 pessoas maiores que você, esse tipo de coisa, que contribuição você vai estar fazendo na vida de outras pessoas? Será que você não esqueceu de que você também é referência para quem está por vir? E você ensinando, você aprende. É dando que se recebe. Sim. Veja, quando eu vejo que se eu só escolho pessoas por algum critério específico, como sucesso, poder, dinheiro, o que for, eu vou estar buscando apenas relacionamentos que eu tenho interesse. E uma pessoa que faz escolhas apenas por interesse, como que você se sente em relação a alguém que te escolheu por interesse, quando você percebe isso? Usado. E o que que se faz, Rogério, quando alguém faz você se sentir usado? Você fica alimentando essa pessoa? Não, Hum, você abandona. Pelo menos entendi. é isso que tem que ser feito. A gente não pode. Então, a gente tem que ter uma vida rica. Cada pessoa tem algo a transmitir para nós. Só que você tem de ter a mente aberta, compreender. Agora, é evidente que se você pegar 5 pessoas que você mais se relaciona, estão num ambiente tóxico, com valores muito diferentes dos teus, cara, aí é a receita da tragédia. Então não dá para polarizar. Mas eu também não posso ter uma única coisa, porque senão eu vou estar fazendo escolhas que provavelmente vão me levar em algum momento à solidão.
Você trouxe o livro? Você tem uma edição aí? É, Como claro que é? que eu Ok, gente, olha trouxe. só que lindo. E esse com autor Gente, dedicatório, que né, que lindo esse livro, cara. é, é o Deixa eu colocar algoritmo aqui. da prosperidade da Hellograph, Abílio, Lisandro, Ju, Quem são essas cara, pessoas bom, aí que você está falando? O Abílio fundador da Andar aqui, ó. Hellograph, a gráfica que fez esse trabalho de excelência lá de Curitiba. Olha aí. É, Lindo, hein? a Juliana, a designer que fez o projeto gráfico. Por quê? Porque a gente tem aqui uma árvore, né, de Tem uma árvore representar. aqui, Ah, gente. no centro tá ali um encéfalo. Tá. Não é cérebro, Fernando. Mas é que tem ali, né? Tem ponte, tem tronco, tem não sei o quê, tem o cerebelo do lado, aquelas estruturazinhas do lado, Tem. né? Então, assim, e tem um fluxo bilateral. Raízes de um corpo saudável, quando passam por uma mente saudável, vão encontrar o grande colorido da vida. Os ícones representam muitas conquistas que a gente Sim, uma árvore bem colorida tá aqui. é, Várias e cores. olha só, por quê? Porque ela está em contato com constelação de pessoas aqui. Então, as pessoas que você se relaciona vão ajudar essa árvore a se tornar mais bonita, mais colorida, mais vibrante, mais variada e também mais intensa. Agora, se você tem relações que não te fazem bem, elas machucam, maltratam a árvore, e por mais que você tenha uma mente forte e preparada, parte dessa agressão que a árvore seca ali vai para o corpo. E por mais que a mente seja milenar. Então, muitas questões que eu vi na clínica de pessoas que adoeceram no corpo porque não conseguiram se relacionar de modo saudável com pessoas que são tóxicas. Que, aliás, é um tema que outra hora a Você gente traz conversa do do dos burnout, adolescentes. né? Tem o burnout também, Tem, né? claro, tem. Não, é que eu lembro que recentemente eu estava já no projeto gráfico que a Juliana vai fazer. Aliás, tem o Henrique Rosa, que foi o design da capa, o Juscelito também, que fez o design da parte de diagramação. O Lisandro deu tantas de cara, assim, foi muita gente, tá? Ana Paula Peixoto foi Várias revisora, mãos. inclusive ela só revisava no impresso, então ela voltava, parecia que aquela nossa redação cheia de coisa cortada. De onde você tirou isso? Traz fundamentação e tal. Tá mal escrito, mete travessão aqui. Diz, cara, assim, a Ana Paula é muito boa. E quem quiser, eu passo o contato tranquilo. É só seguir aqui o Conexão Comicast, ali a Oh, gente também, legal. a gente faz chegar assim para Como, vocês como que fazerem. faz, como, já aproveitando aqui, como faz para adquirir aqui um livro aqui seu, o algoritmo da prosperidade? Como que a pessoa faz para... A gente tem alguns canais, né? No meu perfil, que é do Insta, né? O Fernando.boto, né? Boto com 2T, que é meu sobrenome. Vai encontrar ali também canais de referência que pode ser o contato já mais próximo meu e da editora que eu constituí para Ah, esses você abriu a trabalhos. editora, né? Sim, eu abri editora. Uhum. Até um abraço para o Luciano Zafira aí, querido, que tem também tanto carinho aí para apoio de projetos de leitura e Ah, tudo. que legal, cara. Ele é Que querido. legal. E assim, a Amazon vai encontrar também o livro, tanto no formato Kindle quanto no físico. Então, há ali os canais de distribuição, depois tem o WhatsApp da editora, que tem no meu perfil ali, é só fazer o contato, que a gente sempre consegue fazer uma forma bem objetiva de fazer as pessoas conhecerem o trabalho. Legal. Gente, eu estou aqui na página 361 do livro, que é o suporte social que está aqui. Boa. Eu vou ler aqui. Hum, tem pessoas que têm necessidade de controle. Necessidade de controle. Uhum. Algumas pessoas manipulam Que porque horas vai chegar? Com tem quem que você uma. estava? O que É, que você vai fazer hoje? Não, o que que você vai comer? O que que você fez ontem? De que jeito? Eu quero que você mande qualquer e-mail que você for mandar para pares e superiores, você vai primeiro me copiar, primeiro mandar para mim para eu te aprovar. Não, mas você tem autonomia plena, você pode fazer o que você quiser, você pode ser criativo e tal, desde que seja do jeito que eu quero. Perdão, é que assim, necessidade de controle é uma coisa que tem tanto comportamento visível, pô, é horrível, né? Mas vamos lá, mas desculpe, continua uma lendo, porque necessidade. Vamos lá agora. você não Pegando pegou. esse. Ó, que Vamos lá. bom. Aqui é assim, gente. Não tem problema. É, quando a esposa pergunta assim, o marido, onde você estava? Que hora você vai chegar? O que que você fez hoje? Ah, você não fez nada hoje. Sei o que, não sei o quê. E vice-versa também. Falei da esposa, mas pode ser o marido também. É uma necessidade de controle ou é um cuidado? É saudável ou é não saudável? Ela é funcional ou é disfuncional? Eu tô me sentindo angustiado com aquilo lá, aquela carga, ou será que aquilo é motivado por uma insegurança, por fantasias, por memórias, por sementes daninhas que foram plantadas por pessoas que têm maldade, que ficam dizendo: olha, é bom se cuidar lá, porque, ó,
A tua esposa, a gente viu ela em tal lugar, com tal pessoa e tal, com maldade. Tem muita gente que precisa ser destrutível, porque a vida delas é tão miserável que a única maneira delas se sentirem melhorem é destruindo um pouquinho o que tem de felicidade ao seu redor. Não nasce nem grama ao redor. Cara, Veja, há uma necessidade de controle saudável? É claro que há, porque eu preciso ter cuidados e atenção. sim. Um pacto afetivo com o marido, com a esposa, por exemplo, exige que eu tenha que abrir mão de alguns aspectos de liberdade que da vida de solteiro proporcionava. Às vezes, eu tô querendo comunicar que aquilo me angustia tanto, por quê? Porque eu não tô mais dentro daquela relação. O que eu sinto que não tem o afeto da maneira que eu gostaria, porque a gente não recebe e não transmite exatamente da mesma maneira. Sim. Quando tem um desencontro nisso, eu quero só um abraço e a pessoa fica me dando presente, é bom receber presente? É, e tem pessoas que têm horror de abraço, né, ela quer ganhar um ato de serviço, E sei tem lá, pessoas que as não maneiras de recebem amar. nenhum dos 2. É, Nem o abraço e nem o presente. pois Aí tá é. ruim o negócio, hein. Pois é, e o pior, por que que a gente se conforma, às Ai, ai. vezes, em ter migalhas emocionais? É porque a nossa autoestima, ou seja, aquele senso global de valor próprio, ele está descompensado. Será que eu acho que eu sou tão indigno de valor assim, que eu aceito ser maltratado, sofrer abuso psicológico frequente em relações, abusos de outra natureza? Isso vale para a vida profissional, para a vida pessoal. Será que não está na hora, às vezes, de eu conversar? E outra coisa, né, minhas emoções estão me incomodando, eu converso sobre elas. É isso que é uma coisa que é muito difícil, às vezes, externalizar o que a gente está sentindo, né. Ô Fê, tem aqui, ó. Cara, o jeito que você me chama de Fê é tão carinhoso. Oh, que Oh, legal, não, é cara. legal, você Pô, não, o Rogério bacana. Paiva ele deixa os convidados tão A cara, vontade cara, é o acolhimento, né, gente. não, Vamos fazer o pô, acolhimento. Olha essa frase aqui, ó. vamos lá. Eh, cercar-se de relacionamentos saudáveis é um ato de Autocuidado. autocuidado. Às vezes, o caminho para a prosperidade exige que você se afaste de quem Isso, não torce por você, isso, de quem não comemora as tuas legitimamente as vitórias. suas É. conquistas. Tem muita gente assim, Claro cara? que tem. Olha para o teu redor, olha para o meu, olha do teu vizinho, olha para Tem os seus muita gente assim? pode Fala que não, cara, comenta fala aí, que né, não. cara. Tem Não, é muita cla gente que não torce não, tem gente que torce, se para errado, não, é, porque torce ela contra. claro, porque assim, existem pessoas que têm um senso predatório de competição. Muitas vezes isso foi estimulado até em ambientes familiares. Os irmãos competiram pela amor, afeto e atenção, a gente chama dos 3 As, né, pra dos pais. Então, assim, um irmão que teve uma atenção dos pais muito grande, às vezes, fez com que o outro tivesse uma nutrição emocional, mais precária. E esse, para ter atenção, toda vez para ter atenção, às vezes brigava na escola, porque daí pelo menos os 2 pais, a mãe, iam na escola e tinham aquele processo de atenção. Porque tem uma coisa curiosa, né, do comportamento humano, que a gente precisa necessariamente se sentir conectado emocionalmente com pessoas. Se a gente não está conectado, a gente vai buscar essa conexão, se possível, de maneira saudável. Só que se não conseguir, eu não encontrar um meio de ter isso, a mente busca, eu preciso existir. E para eu existir, o outro precisa me perceber. E se eu não consigo fazer com que o outro me perceba, o meu sentido de existência fica vagando. Calma aí. Então, Vamos lá. se eu mas tá, se eu não encontro alguém que tem esse olhar, que me enxergue, mas eu existo, né Eu né. gostaria de ouvir um filósofo aprofundando essa questão. Porque assim, não, Não, é um isso tema é uma porque questão também eu concordo, olha só que louco, vamos vocês lá. também você pode existir no olhar do outro, mas se você for depender só do olhar do outro, você não existe mais? E aí? Tem Não uma sei. história que é atribuída a um lugar que eu
é chamado de tribo de Natal Eu na viajei África do aqui? Sul. Não, viajou sim, mas vamos, Viajei. cara, claro, Gostei, cara, você tá numa Kombi, você tá gostei, numa cara. Kombi, Gostei, você viajou. cara, não tem fundação aqui que tá te prendendo, a gente tem que viajar, Tô numa temos que Kombi, né? honrar a Kombi se locomove, né? Toda estrada tem uma história, não Toda é isso? estrada tem uma história, Conexão exatamente isso. Kombicast. Mas olha só, tem essa tribo lá, atribuído a eles, né, que é da África do Sul, eles teriam uma expressão chamada Savabona Chicoba. Tá aqui, Não vem. sei nem pronunciar isso, não sei nem exatamente o que, é a origem exata do termo. Mas ela diz uma coisa assim: eu te vejo, né? Uma coisa assim, você é importante para mim, eu te vejo. E o outro diz assim: então eu existo. O olhar do outro tem um poder enorme. É, quando você dispensa o olhar, por exemplo, em relação a filhos, e tudo mais, você faz com que o contato emocional também aconteça de outros tipos de maneiras, e às vezes não saudáveis. E a gente não olha mais tanto as pessoas. Eu vi o relato da Bárbara, lá de Nova York, né, uma super professora de inglês até. Ela disse assim: Fernando, depois das Torres Gêmeas, a gente está falando, né, no início dos anos 2000, ela disse que as pessoas já parece que elas, quando houve o atentado, as pessoas começaram a se olhar nos olhos. Se ia no supermercado, mas era um olhar de medo. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que ela. Olha só que coisa incrível. Como que parece que a humanidade, quando sofre um risco de término da espécie, a gente assume um modo de sobrevivência A que até pandemia não trouxe olhar isso? atrás. É uma excelente analogia. É porque a pandemia, eu achava que até depois da pandemia, né, de verdade eu pensei que a humanidade ia acabar, do jeito que a coisa estava indo, Uhum, né, mas eu achava que o ser humano depois da pandemia, ele ia ter um olhar para o próximo diferente e eu vejo cada vez ao contrário, sabe, uhum. o olhar, de desprezo, o olhar de o outro é meu inimigo, no trânsito você não pode cara, se você cuidado gente, se você fechar alguém no trânsito, você pode arrumar um sério problema, porque as pessoas estão num estupim tão grande, assim, que parece que apaga tudo, isso fica tudo escuro, e ele vê o outro como um inimigo, cara, e nunca viu aquela pessoa na vida. E isso que é duro. Se é um cara que seja uma pessoa que você já tá: "Nossa, não aguento mais", tem uma história ali que você fala: "Meu Deus, se Claro. pegaram". Tem uma história, É, mas se pegaram. Mas tem pessoas que nunca se viram, Fernando, e elas estão se parece um gladiador, sabe aquele filme, né, o Gladiador, coloca os cara lá na e vão os caras nunca se viram, mas vão é igual. sobrevivência, É, cara. é. Como pode? A humanidade tá num caos total, É velho. caótico, né? Gente, tá caótico. Às vezes, assim, eu tenho meus filhos, eu conto até não vou contar até 10, porque às vezes não dá tempo de você contar até 10, mas é questão de segundos pra você se Aham, assim, acontece situação no trânsito, tô colocando no trânsito, mas pode acontecer na fila do mercado, qualquer ok. coisa, na fila do check-in, do check-out aqui do hotel. Cara, as pessoas, elas estão deixando de amar para o ser humano, para o outro, cara. E o amar não é aquele amar, é só de respeito. Eu não sei se você tem esse sentimento, assim, mas às vezes eu olho assim e falo: "Mano, não é possível, cara, que o ser humano tá num nível, assim, muito feio, muito triste". Elas precisam ler, sabe o quê? O algoritmo da prosperidade, as pessoas precisam prosperar na vida, cara. É, Porque eu não sei se você tem esse é. sentimento, né, você que é um cara que tá sempre ali circulando entre as pessoas, você que tá sempre se conectando com as pessoas, você tem um time também que é incrível de sentir ali a pessoa, mas às vezes eu olho uns comportamentos assim e gente, é assim, a pessoa, na minha opinião, pode ser que dependendo da situação não defina ela ali, né, Uhum. mas muita coisa entrega a ela, né. Nossa, o As desabafo que eu tive pessoas aqui com você, bonito isso, cara. não, é um raciocínio extremamente Caramba, útil pra gente, né. viajei aqui com a Viu como a Kombi gente aqui com aprende. ele, não, verdade. Isso é bom. Ah, Rogério, vamos pegar uma situação de uma briga de trânsito então, que você mencionou, a pessoa que é agressora,
por exemplo, ela pode ter saído de casa, ela levou uma fechada e ela está disposta a sair, ir atrás e, se for preciso, ela vai bater na Não, vai pessoa, matar a vai pessoa. matar a pessoa. Muito bem. Ela fica naquele nível de agressividade. Existe toda uma questão, primeiro, da neurobiologia. Eu não quero ficar enchendo paciência as pessoas com termo, mas é que assim, você tem uma questão de que a amígdala cerebral, quando você está numa hiperativação, ela ela já te coloca no estado de prontidão de alerta e tem um equilíbrio entre glutamato e GABA. Se você tem muito glutamato, você está mais ativado. Então, se você dormiu mal, você já está com cortisol alto, com esse glutamato mais elevado, você já está pronto para dar respostas com menos condição de segurar o processo emocional, que o córtex pré-frontal, que só se concretiza ali com os seus 25 anos de idade, só amadurece até ali, em alguns talvez Eu nem não isso, cheguei né? nisso ainda, então. Mas um dia chega, né? Eu não Não cheguei consegue ainda. segurar, né? Entendi. Aí assim, eh, essa pessoa sai desse jeito. Quando você é essa pessoa, você tem que olhar para você mesmo e perceber o que você está sentindo. Por quê? Porque respirar, por exemplo, ajuda bastante a controlar, desde que você não continue retroalimentando aquilo que é Ah, objeto de sim, de sim. raiva, senão Guardar aquilo aquilo vai pra você, né. porque os Aí você processos fica doente. emocionais intensos fica doente É. ou faz uma coisa pior, né, contra si mesmo, contra outros, porque normalmente os processos emocionais eles dificilmente duram mais do que 1 minuto, algo assim, a não ser que você esteja ainda em contato, porque eles são muito fortes e intensos, o cérebro não consegue ficar mantendo aquele estado naquele grau e intensidade. Você tem que colocar pra fora aquele É. sentimento, aquele afeto ali, aquela situação. E respirar, porque a respiração ajuda muito a você avisar teu organismo que tá tudo bem, sabe, e Eu deixar o eu uso uma pensamento e tudo técnica, mais. olha eu aqui, ó. E tem mais um ponto ainda que eu quero Ah, não, falar, que pode você falar, pode não, falar. é que é o seguinte, você quando tá numa situação dessa, eu recordo uma vez que eu presenciei uma cena, cara, de uma violência que estava muito, cara, uma coisa assim, e ninguém se mexia, cara, e eu peguei, cara, eu cheguei pro cara que estava, né, agredindo a moça e disse: "Cara, pare, isso vai estragar a tua vida". Ah, mas e a vítima? E a vida da cara, só que assim, naquela hora você tem que fazer a pessoa olhar para ela mesma. Não interessa, o que importava era que você diminuísse a agressão. O cara respirou: "É, mas e a", disse assim: "Eu sei, mas você tá fazendo coisas aqui que cara, vai estragar a tua vida". Parou. Parou. Saiu Co gritando, como você resmungando, se mas parou. sentiu quando você teve essa Chorei. é, por quê? Por que chorar? Você ajudou alguém, cara? É, emociona, acho que toca em partes, às vezes, da história da gente. Às vezes acontece. Onde que estava essa pessoa que podia ter dito isso, né, o momento que você era vítima, ou que você estava agredindo alguém, que você podia ter parado. Quantos relacionamentos bonitos terminaram porque alguém não quis parar, e podia ter dado muito certo. Sempre os 2 querem Claro. ganhar, né. "Não, eu quero ganhar, eu tenho Disputa. razão. Não, eu É, tenho razão", mas é, às vezes é uma frase que, assim, tem montanhas que não vale a pena a escalada, né, cara. Então, bom, você tá com razão, tá tudo certo. muito bem. E a questão de você estar sofrendo essa situação, cara, eu vou dizer o seguinte, por que que a gente às vezes perdão, por que às vezes a gente às vezes carrega coisas que não são da gente? Cara, aquela pessoa que tá disposta a ficar te É perseguindo no dela, né. trânsito, cara, aquilo é dela, não é teu. Tem gente que fica traindo isso na vida. Por quê? Por que que a gente vai? Cara, é melhor seguir em frente. Perdão. Toma água. Tem água aqui? Tem água? Tem, mas eu tomei a água e a água resolveu ir para um outro lugar. Ela pegou o Ah, caminho pegou outro errado do rio, caminho? Caramba. mas essa Pegou água que não passe 2 vezes ô pelo ô mesmo ô ô lugar. ô Fernando, bem, eu gente, não sei se ajuda vocês, mas eu quando antes de eu me explodir com alguém, assim, se eu tô no trânsito, eu fecho os É, vidros, dou aquele grito, tô sozinho, passou, que cara, passou. Segue a vida, o cara segue a dele, tá tudo certo. Fernando, esse livro, O Algoritmo da Prosperidade, ele você já trouxe, né, a intenção de realmente colocar aquilo que tá aqui dentro em você pra ajudar, de repente, outras pessoas com e eu aquilo que você gosto da passagem da psicologia clínica, muitas histórias legais que eu precisava contar e fundamentar. Tem alguns artigos científicos que eu coloco em nota e rodapé, tudo, de algumas coisas, para dar um pouco de base também, e exercícios no final de cada capítulo, porque então se não é você uma é for uma leitura prática.
É claro, porque, Né, não é aquela leitura, né, assim, você lê, mas é uma não. leitura que você traz algum: "Olha, faz isso aqui, Você uma". viu que não precisa ler na sequência? É. Você pode abrir uma página: "Ah, posso Não, falando de gente, eu vitimização?" abri "Ah, aqui eu quero pra saber." eu já ia trazer outro assunto ali É, também de desculpe, eu autoconfiança, te com cortei, autocontrole. mas é que Não, isso me eu te cortei, isso dá um corte. não, porque assim, eu te cortei, isso dá um corte. Gente, dá um corte. Legal. Fernando, como foi pra você quando você pegou, assim, pela primeira vez, um exemplar desse, assim? Porque eu vou te falar uma experiência que eu tive ontem na faculdade. Eu falei com uma colega, falei: "Olha, eu Para quem não fui". sabe, o Rogério Paiva, ele é estudante de psicologia. Olha que Isso. lindo, olha que Gente, eu história. tô tentando, Cara, viu, tentando ser um bom profissional aí, não, vamos lá. não há como. Mas ó, eu conversei com ela, falei: "Olha, eu Maravilhoso. estava num evento, vou bater um papo com o Fernando, olha o livro dele aqui". Ela olhou assim e falou: "Nossa", ela ficou apaixonada, assim. Como que é o nome dela? Norma, Me conta um pouquinho dela. Norma. A Norma é uma sabe aquela pessoa, assim, que você queridíssima, assim, é uma pessoa que ela quer abraçar tudo, né, a todos, já falei isso pra Tipo ela. aquele deus grego Atlas, quer levar o É, mundo nas quer costas. levar. Tá joia. Mas é uma pessoa, assim, Amorosa. amorosa, Uhum. do bem, cara. Norma. Norma, e o Um nome é abraço pra Norma, você, né, é Norma. Norma. E a Norminha, ela falou assim: "Nossa, vi com o Fernando lá, vou querer um livro desse, mas que lindo e tal". Ela ficou, assim, admirada. Que legal. Eu imagino como foi você pegar pela primeira vez esse exemplar na sua mão. Você consegue descrever? Como foi? Eu tive uma oportunidade de experimentar o nascimento desse livro como o nascimento, de um bebê, da minha filha. Eu fui me aquecendo para ser pai desse livro. A mãe numa gravidez, ela tem 9 meses para conceber uma vida, para nascer, né, às vezes vem mais cedo, né. Algumas só que o pai é interessante, a gente parece que só se torna pai quando vem uma coisa que chora e se mexe, bota no teu colo, daí você: "Minha nossa", porque É. não tá mudando dentro do nosso corpo. Só que antes disso acontecer, você conversa com a barriga, você compra alguma coisa, você pinta o quarto, você, coloca sabe, assim, você criou uma estrutura para o bebê vir, para ser recebido num lar de amor, de afeto. Então, nesse livro, quando eu escolhi o papel e chegou o papel, a gente mudou, né. Quando foi feita uma foram feitos, a Relográfica fez alguns bonecos antes, que são aquelas estruturas, "Ai, cara, dá pra mexer aqui?", que assim, tá, foi, sabe, foi, então eu tive a oportunidade de ir acompanhando o nascimento. E o dia que chegou isso tudo pronto, porque eu tinha uma coisa muito de eu não queria que eu queria que ficasse bom e assim, às vezes, sabe, a gente vê, daí, pô, putz, faltou aqui um itálico nessa palavra, uma coisa, e sabe como é engraçado a gente, às vezes, olhar para um detalhe, e isso, eu peguei o dia que eu vi o livro pronto, cara, eu disse: "Puta, que alegria de ver isso desse jeito". De propósito? Ah, eu fiquei muito tempo olhando para o meu livro, Eu muito tempo. imagino. Assim, porque o Abílio não deixou eu pegar o livro, até ficar realmente pronto. Eu consegui ver, várias etapas da coisa, mas ele disse: "Não, você só vai ver teu livro". Ele me entregou, cara, eu fiquei muito emocionado, cara, muito, assim, porque é um nascimento de um filho, É, né. Eu e aqui eu no eu Brasil, quero né. ajudar outras pessoas a publicar, pode me procurar, eu Olha que ajudo, né, legal, gente. ajudo, porque é legal. Cara, uma Ajudar o sensação, próximo, né. é. Uhum. Fernando, é o seguinte, estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, mas antes É, ixi, vamos lá. Ai, 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 antes, ai. nós temos um telefone aqui, É, eu não sei se você já teve um telefone desse, é um telefone mágico, Fernando, é um uau, telefone que telefone mágico, essa é mágico, novidade, galera, vamos lá. esse telefone é mágico. E é o seguinte, ele funciona da seguinte forma, você tem 2 possibilidades, você pode fazer uma Uhum, ligação para você ou para alguém uhum, do passado, aham, ela pode estar viva ou não, mas você tá, pode fazer essa ligação, uhum, você vai discar o ano, né, tá, e vai falar o que você quer falar. Ou você pode falar com o Fernando, com o Fê daqui 10 anos. uhum. Então você tem falamos de escolhas, né, fazemos uma escolha e toda escolha tem uma perca, então você pode escolher entre, de repente, mandar No o passado passado ou ou falar assim: para o "Não, eu futuro. quero mandar algo para o futuro". E aí? Está nas suas mãos. Então tá bem. O que que você decide?
Calma aí. Você Vamos decide. lá. Tem Não, que eu só respirar. queria ver que tem sinal mesmo, tá? Então já ajudou aqui, né, o começo aqui, então já sei que agora a gente tem que fazer a Pensa. escolha dura, Dura. se é o passado ou se é o O futuro, futuro. primeiro. Então, e além O de que presente é o que tá aqui hoje, não, aqui mas o agora. presente tá no aqui e agora, né. Beleza, então vamos Ah, pensar no passado e no isso. Eu vou fazer uma ligação, eh, para mim mesmo no futuro, no futuro. Então, você vai discar aí o ano. o ano 2036, Boa. né, vai lá, aguarda, aguarda. Gente, uma ligação no Leva futuro 10 anos para atender, né. leva um tempo. Leva 10 anos para atender. Tá chamando ou não? Tá Tá? chamando. Opa, então vai lá. Opa! E aí, Fernando, tudo bom? Ó, tô aqui em 2026 e eu tô aqui com o Rogério Paiva e eu queria que você me contasse um pouco histórias que eu não tive possibilidade de vivenciar, porque eu não estava lá na vida de todas as pessoas que esse podcast atingiu. E se ela tocou alguém, se ela tocou o coração de alguma pessoa, se ela transformou, eu queria ouvir essas histórias, mesmo que leve uma vida inteira para ouvir. Queria saber, porque eu sei que eu estou dentro do meu propósito, sei que às vezes não é tão fácil, sei que é muito mais fácil as pessoas que já têm nome, reputação, têm tudo mais, mas eu tenho o meu nome, eu tenho a minha reputação, é construída com tanta honestidade, tanta verdade, que é por isso que eu me conectei tanto com o Rogério Paiva, porque ele também, ele não quer comprar seguidor. E hoje ele tá com quase 15.000 seguidores de Instagram. Quanto que ele tá em 2036? E aonde que chegou a nossa mensagem? Quais são as histórias mais bonitas e mais inspiradoras? E o que que eu fiz delas, quando eu tive conhecimento de que elas foram transformadoras? E como é que eu comemorei isso com o Rogério? Uou, caramba! 2036. Não passa rápido o tempo, hein? Passa, mas deixa eu falar uma coisa, você Fala aí. sabe que coisa, enquanto eu falava, uma parte minha ficava pensando também. Porque é um exercício muito, muito desafiador. Porque o Rogério também, gente boa, nem fala pra você que vai fazer essas coisas, né, assim, né? Ele te coloca na coisa por quê? Porque ele puxa a tua espontaneidade, né? Eu trouxe pra mim o aqui e agora. Eu queria que contasse pra mim, porque eu tô aqui agora com presença, veja que interessante. E eu fiquei pensando, poxa, tem algumas pessoas do passado que eu queria ter dito alguma coisa, tá, tem uma coisa ou outra, mas não é tanto pra lá, é mais para o futuro. E como eu tô aqui agora, construindo com você um bate-papo, uma conversa, mas tem muito aconselhamento bonito que eu vou ouvir, eu quero ouvir o que eu falei, o que eu disse, você o que você falou, o que você disse, eu quero entender melhor isso depois, processar tudo. Porque quando a gente ouve, a gente está canalizando uma energia positiva, a gente é muito maior. Só que há algo grande que nos traz possibilidades, que traz sustento emocional, espiritual, vivencial. Então, quando a gente se permite ser canal e propagar isso, a gente faz coisas incríveis. Isso que dá sentido à vida. Legal, gente. Ei, Esse é o Fernando Boto, e gente. esse é o Rogério Paiva e essa é a Kombi Conexão com É, Comcast. legal. Como que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais? O Eu acredito que a gente podia pensar, tem lá LinkedIn, aquele tem o currículo Lattes para a parte acadêmica, mas Qual que é a o meu não, mas vamos lá, o Instagram é o @fernando.boto, com 2 T's, tá. né. O TikTok eu uso o Fernando Boto, tudo junto. Ah, você tá no TikTok também. Ah, sim, já tem lá meus Legal, boa. aliás, pô, mas a ligação caiu, né. Eu tô com 10.000, não sei quantos Ah, seguidores lá de TikTok, mas essa eu tenho curiosidade, vamos porque brincar. não, e sem dancinha, imagine se eu dançasse, hein. Já Caramba, pensou? sem É, dancinha? será? 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 Só que não. A gente dança de outro jeito. Legal. Então qual que É, é o Insta? é o Fernando.boto com 2 T's, que Boto é meu sobrenome, eu sei que o pessoal da Amazônia, lá assim: "Ah, Boto cor-de-rosa e tal, não sei o quê". É isso aí, tamo junto. Legal. Ô Fê, é o seguinte, Diga lá. imagine que agora você tem a oportunidade de mandar uma mensagem
para 8 bilhões de pessoas. E o mundo inteiro vai ouvir tua mensagem, vai Uhum. ser transmitida, vai ser pelo outdoor, rádio, podcast, internet, enfim. Você tem um minutinho, que mensagem você gostaria de passar para essas pessoas? Olhando para essa Tá câmera bom. aqui. Existe gente que comemora quando você tem sucesso, quando você tem uma conquista, você tem algo incrível que aconteceu na tua vida. Tem gente que comemora com você. Guarde essas pessoas no coração, celebre as pequenas conquistas, não deixe para celebrar só as grandes. Qual que é a celebração que você não fez ainda de uma coisa que você conseguiu? Nunca deixe de dizer para alguém uma palavra que possa fazer bem. Não tenha vergonha. As pessoas têm vergonha de abrir uma câmera, de contar, de se mostrar, de se expor. Não, começa hoje, para, não se preocupe, as pessoas daqui 150 anos nada vai estar aqui. Vai estar morando gente estranha na tua casa, né? As coisas que você tem não vão mais ter sentido. Faz, viva o aqui e agora sem o medo do julgamento e tudo mais, e principalmente, se afaste de pessoas tóxicas, amizades tóxicas. As pessoas que criam esse ambiente, elas não merecem você. E por que você está se permitindo ser merecido por elas? Eu acho que é essa lição que eu daria para as pessoas. E se eu bom, eu posso fazer um merchandising final, Pode, o meu livro que pode. vai que o manual que não veio com você. Essa é boa. Tá, cara, pra ele dar cara, são 52 lições que envolvem pessoas cara, procura lá, o manual que não Aonde? veio com Aonde? você. Procura Ah, aonde? na Amazon mesmo, Amazon. ou entre em contato lá no meu perfil e tal, porque já tenho a versão digital, mas já tá no forno o projeto gráfico, cara, vai ficar maravilhoso. É um livro Nossa, pensado em imagino. adolescente, mas ele tá muito legal, cara. A descrição de se O é tudo manual que não, que não veio com você. mas agora vai vir, né? Só vai, agora já tá vindo, né, 52 lições e, cara, e amizades tóxicas, essas coisas, cara, maravilhoso. Vocês vão Legal. curtir, Fê, gostou do bate-papo? Como foi a experiência? Conta né. pra gente como foi gravar o podcast aqui no Conexão Combicast, nesse congresso, Ah, né, que nós o estamos aqui, Revolution aqui, o Isaac, Revolution, do pô, o Isaac Isaac, tão manda um abraço, generoso, né, um abração para o Isaac e, né, né, ele Isaac, gente a boa pra Eliane caramba. Vaz, cara, a Eliane Vaz que proporcionou, assim, pra gente, ela tem pessoas que são tão importantes, Rogério, que elas abrem portas na nossa vida, que são portas que a gente nem sabe onde vão chegar. A a Eliane abriu muitas portas, Eliane Vaz, um beijo grande para você. Aliás, você sabe que ontem no congresso teve cara, essa história é muito forte, cara. Teve uma menininha 10 anos de idade, ela chegou, olhou uns livros infantis que eu escrevi e tal, e disse assim: "Ah", que estava com o stand, né, disse assim: "Eu posso, olhar?". "Pode". Olhou e tal. Daí ela começou a conversar comigo, cara, ficou vários minutos conversando e tal, né, e uma pessoa muito simples, assim, a mãe dela estava próxima, assim, né, e ela muito educada, um amor, sabe. Daí quando ela diz assim, eu saiu, voltou e disse: "Eu quero comprar teu livro". Disse: "Ah, tá bem e tal, mas eu preciso pedir para o meu pai se ele tem dinheiro". Eu: "Tá bom". O o pai não respondeu, tal, ela falou assim: "Ó", Ah, o pai não estava junto. não, estava no WhatsApp, ela estava com a mãe Ah, tá. presencialmente, daí ele mandou, daí o pai não respondeu. Daí eu disse: "O pai está trabalhando, ele não pode atender telefone, né, durante o serviço". Eu: "Ok, tudo bem, quando quiser volte aqui, tá bom?". "Tá bom". Ela volta uns 2 minutos depois, me dá uns chicletes. Isso aí quebra as pernas, né, porque eu, puta, achei tão bonito, cara, ela, sabe. E eu agradeci bastante pra ela, tal. Passou um tempinho, eu falei pra ela, né, Cauane, né, a menina. Eu pedi pra produção: "Você pode ver quem que é aquela menina, o nome dela, tal". Daí fiz uma dedicatória, procurei o Isaac e disse: "Isaac, cara, você daria esse livro". Daí eu escrevi pra ela mais ou menos assim, eh, "Cauane, a tua que a sua fé e a sua força do pensamento são capazes de operar milagre na vida das pessoas". E eu disse: "Isaac, você entregaria para essa criança no palco?". "Não, você que fez o livro, a dedicatória, você entrega". Eu disse: "Cara, não, não quero confete com isso, quero, sim, sabe, independente dela comprar alguma coisa, não". E ele foi lá,
Eu disse: "Não, eu faço". De quem que é? Aquela ali. Eu disse: "Cara, você não faz ideia". A mãe dela foi quem me ensinou a dar os primeiros cliques em fotografia, e hoje ele tem um congresso para centenas de fotógrafos profissionais. Olha. E é uma pessoa simples que ajudou ele e tudo mais, e ele se olha, daí eu cheguei para essa mãe que no dia seguinte veio me agradecer, e falou assim para mim, não, ela agradeceu e eu falei para ela, disse assim: "Senhora, veja uma coisa, todas as pessoas estão aqui por causa de você, porque você um dia se propôs a ensinar generosamente o Isaac, por isso que ela era convidada do evento e eu não sabia disso". Que história boa pra gente terminar um É, papo, né, que não sim. vai terminar nunca se a bateria não acabar. A bateria não pode acabar a bateria aqui da Não, Kombi, que da né. outra vez a minha bateria acabou antes, né, que eu estava Verdade, esgotado, assim, de verdade. cansaço, dessa vez você já o Rogério se preparou bem. Caramba, que possamos dar mais chicletes para as pessoas, né, É, que possamos e guardar em nossas memórias essas experiências. é isso aí. Gente, esse foi o bate-papo com ele, Fernando Boto, segue nas redes sociais. E se você curtiu esse podcast, compartilha, coloca Tamo aqui nos junto. comentários. É. A gente vai Fernando vai querer ouvir muito, conhecer muito a tua história também. Coloca lá nos comentários. E se você mandar pelo WhatsApp, pelo Spotify, coloca assim, ó: "Essa mensagem é para ti. Ouça ou assista esse podcast". E se você quiser ajudar o Fernando de 2036 e o Rogério, Ó, você não segue a gente. não, chega e avisa lá o que aconteceu na tua vida pra gente poder É ter aquela verdade. conversa em 2036. Verdade, gente. Esse foi o nosso Conexão Combicast. Um abraço, Ó, gente. valeu, valeu, meu Valeu, até amigo. mais. Valeu, Valeu, cara. Tchau, tchau. tchau.